Vovó, você pode me contar uma história antes de dormir? Ela estava na metade do caminho para a porta do quarto quando minhas palavras a pararam. Eu não queria que ela fosse. Vovó tinha acabado de me colocar na cama e apagado meu abajur, mas de repente fiquei com medo. Em parte era por causa da escuridão do meu quarto. As sombras eram tão espessas que eu mal conseguia ver meus bichinhos de pelúcia, mas o medo era principalmente por causa do meu novo presente de aniversário. O presente que a vovó tinha me dado. Eu odiei. Mesmo no escuro, eu conseguia ver seu contorno sombrio na minha mesa de cabeceira. A coisa me dava arrepios. Uma história, meu neto? Bem, que tipo de história você gostaria de ouvir? Era uma pergunta boba, porque a vovó só me contava um tipo de história, o tipo assustadora. Mas como eu já estava um pouco assustado, falei algo que normalmente não teria dito. Nada muito assustador, vovó, por favor. Ela levantou as sobrancelhas e disse: Então não quer uma história assustadora? Ok. Eu balancei a cabeça. Ela se inclinou e acendeu a luz da minha cabeceira de novo, se sentou no pé da minha cama e sorriu para mim. Pelo canto do olho, eu ainda conseguia ver o presente da vovó. Ele estava me observando da minha mesa de cabeceira. Eu fiz o meu melhor para ignorá-lo. Vamos lá então, disse a vovó se acomodando. Acho que vou te contar uma história sobre uma bruxa. Era uma vez uma jovem que vivia em uma casa de campo perto do mar. Ela não tinha nenhuma preocupação no mundo. Ia para a escola, pintava e lia livros de aventura perto do fogo à noite. Essa menina vivia com sua mãe e avó e elas eram todas muito próximas. Ela amava muito sua família. Um dia, no início do verão, a menina estava voltando da escola quando encontrou um garoto no caminho. Ela nunca tinha falado com ele antes, mas o reconheceu. Ele usava o mesmo uniforme da escola dela. A menina imaginou que ele a conhecia. Para onde você vai? O menino perguntou. Sua camisa estava para fora da calça e ele fumava um cigarro. A menina hesitou. Sua mãe sempre lhe disse que cigarros eram péssimos para a saúde. E mais, sua mãe também sempre lhe disse para nunca falar com estranhos no caminho para casa depois da escola. Mas, por outro lado, pensou a menina, esse garoto era realmente um estranho? O diretor da escola deles disse que eles eram todos uma grande família dentro da escola. Se o garoto usava o mesmo uniforme que ela, eles não poderiam ser estranhos, poderiam? Estou indo para casa, respondeu a garota. Minha casa fica ao longo desse caminho. O garoto terminou seu cigarro e então o jogou na grama. Ele sorriu para a garota. Antes de ir para casa, você não quer ver uma coisa legal? Ele perguntou a ela. A menina estava curiosa, mas também sabia que não podia se atrasar. Sua mãe ficaria preocupada. Então ela agradeceu o menino e disse que tinha que ir embora. Mas assim que passou por ele, ele a chamou novamente. É um filhote, disse o menino. Nossa cadela teve uma ninhada de filhotes na semana passada e meu pai disse que eu poderia ficar com um. Está nesse velho celeiro perto da minha casa. Você não quer ver o filhote? Ele disse. A menina amava filhotes. Ela queria um cachorro, mas sua mãe sempre dizia que não tinham dinheiro para ter um. Naquele momento, a menina daria qualquer coisa no mundo para acariciar um cachorrinho. A menina parou e olhou para o caminho que levava de volta para sua casa. Ela pensou em sua mãe. Depois olhou de volta para o menino que estava sorrindo para ela. Haveria realmente algum mal em dar uma olhada rápida em um cachorrinho? Pensou a garota. Então, a menina seguiu o menino. Eles continuaram andando e andando, até que a menina viu um grande celeiro se levando à distância. Ela ficou tão animada que andou o mais rápido que pôde, e o menino riu e andou junto com ela. A menina só começou a ficar nervosa quando eles estavam do lado de fora do celeiro. Demorou mais para chegar lá do que ela pensava, e o sol estava muito mais baixo no céu nesse momento. Ela chegaria tarde em casa. Sua mãe ficaria preocupada, com certeza. Ela queria ver o cachorrinho logo para poder voltar correndo, mas o celeiro estava escuro e cheio de sombras e ela não conseguia ver nenhum sinal de nenhum filhote lá dentro.
É logo ali atrás, sussurrou o garoto, enquanto pegava a mão dela e a levava para as sombras. Então a garota pegou a mão dele e o seguiu, e mesmo com a palma da mão suada, ela segurou com força porque estava começando a sentir medo. Foi somente quando ela ouviu passos e risadas atrás dela que se virou, dando de cara com mais 2 meninos maiores emergindo das sombras do celeiro. O medo dela se transformou em terror. Quando a menina finalmente voltou para casa, o sol estava se pondo. Ela conseguiu passar pela porta da pequena casa dela antes de cair no chão do corredor chorando muito. Foi sua avó que a encontrou primeiro. A avó da menina era muito velha e muito sábia. Sua mãe costumava dizer que a avó tinha vivido tanto tempo e visto tanta coisa que ela conhecia todos os segredos do mundo. Quando ela era pequena, a menina tinha medo da avó, mas agora a velha senhora pegou a jovem nos braços e a confortou. Disse à menina que sua mãe estava trabalhando até tarde e que ela não voltaria para casa por um tempo. Disse à menina que ela poderia lhe contar qualquer coisa que quisesse. E no corredor de sua pequena casa, a menina contou o que aconteceu. Ela contou à avó sobre os meninos, o celeiro e todas as coisas horríveis que eles fizeram com ela nas sombras. Sua avó ouviu, ficou silenciosa e muito parada. "Venha comigo", ela disse. A menina quase nunca tinha estado no quarto da avó antes. Quando ela era pequena, isso sempre lhe dava arrepios. Sua avó tinha muitas pinturas antigas e assustadoras nas paredes, pequenas estátuas e esculturas estranhas em suas prateleiras. Mas naquele momento, enquanto sua avó a levava até uma velha cadeira de madeira e a fazia sentar, a menina mal os notou. Sua avó estava falando em uma voz suave e tudo o que ela podia fazer era ouvir. Sua avó lhe disse que havia um truque especial que ela conhecia, um truque para se proteger contra o mal, um truque para se proteger contra aqueles garotos horríveis, para que eles nunca mais pudessem machucá-la, para que ela tivesse controle sobre eles. Enquanto falava, a avó pegou uma caixa de madeira velha do fundo do guarda-roupas e a destrancou. Dentro da caixa havia inúmeras bonecas de tricô. Todas as bonecas eram da mesma cor, sem nenhuma característica facial, exceto pelos olhos. Cada boneca tinha um par de olhos que pareciam seguir a menina. Enquanto a avó tirava 3 bonecas da caixa, a menina olhava com atenção. A última coisa que ela tirou da caixa foi um par de agulhas de tricô pretas e um pouco de lã. "Aqueles garotos que te machucaram, querida", ela sussurrou. "Eu quero que você os descreva para mim." E embora a menina ainda estivesse aterrorizada e isso a fizesse sentir mal, a menina contou tudo o que se lembrava. Ela descreveu os meninos o melhor possível. Enquanto isso, sua avó trabalhava com as agulhas. E finalmente, com o sol desaparecendo atrás do mar do lado de fora da janela da casa, as bonecas estavam prontas. A avó da menina pegou a menina pelas mãos e olhou em seus olhos. "Quero que você fique com essas bonecas, querida", ela sussurrou. "Enquanto você tiver posse delas, aqueles garotos nunca mais poderão te machucar." E sabe o que aconteceu? Aqueles garotos nunca mais nem chegaram perto da menina. Em um dia, a menina estava sentada em uma poltrona com vista para o mar quando sua avó apareceu. Passaram-se 2 dias desde que as bonecas tinham sido feitas, e pela primeira vez desde que conheceu o menino na trilha, a menina estava se sentindo calma novamente. Quando a menina se virou para saudar sua avó, a velha estendeu um jornal para a menina com as mãos trêmulas. 3 irmãos torturados e mortos em brutal assassinato em massa, dizia a manchete. "Agatha", sussurrou sua avó. "Ah, Agatha, o que você fez?" ela disse. Mas a menina continuou sorrindo. Ela continuou sorrindo enquanto pegava a avó pela mão e a levava a escada acima para o quarto dela. Ela continuou sorrindo enquanto abria seu pequeno armário e tirava uma caixa de papelão. E quando a velha senhora gritou em choque e horror,
Ao ver as 3 bonecas lá dentro, a menina continuou sorrindo. "O que você fez, Agatha?" disse sua avó novamente. Mas era bem óbvio o que a garota tinha feito. Cada uma das bonecas tinha sido empalada com pelo menos uma dúzia de alfinetes de costura, todos os quais tinham sido enfiados através de suas cabeças de tricô. A área abaixo de cada uma de suas cinturas tinha sido queimada até ficar preta com uma chama. A menina sorriu e pegou as mãos trêmulas de sua avó. "Eles não vão machucar ninguém agora, vão?" ela disse. E assim, minha avó terminou de contar a história. "Viu, querido?" disse a vovó, enquanto se levantava da minha cama e apagava a luz. "Eu te contei uma história com final feliz." Fiquei deitado no escuro, me sentindo mal. Acho que não tinha entendido tudo o que a vovó tinha me dito. Não naquele momento, pelo menos. Mas eu tinha entendido o suficiente. Eu tinha entendido o suficiente para saber que me sentia pior agora do que antes de sua história começar. "Vovó, espera!" eu disse, minha voz a interrompendo. "Seu nome não é Agatha?" Vovó olhou para mim e sorriu. Ela andou até mim e se inclinou, me beijando na testa. "Hora de dormir um pouco, Chris", ela sussurrou. "E lembre-se, aquele presente que comprei para você está sempre lá, se você precisar dele." Ela se levantou e saiu do meu quarto. Fiquei olhando para ela. Mas alguns momentos depois, meus olhos foram atraídos de volta para o presente na minha mesa de cabeceira. A boneca de tricô. Ela olhou de volta para mim, seu rosto sem nenhuma característica, exceto por 2 olhos vazios e fixos. Até a próxima. Obrigado.